Olá pessoal, então vamos começar agora a falar sobre demonstração de resultados abrangentes. Demonstração de resultado abrangente é uma demonstração que vem ganhando cada vez mais importância nas mais diversas provas. Nos concursos realizados aí no ano de 2018, praticamente todos cobraram a demonstração de resultados abrangentes. Eu acredito que os grandes concursos vindouros também cobrarão essa demonstração, tá? Ela é mais fácil do que parece, né? Pelo primeiro nome aí, ela dá uma assustada, mas quando vocês pegarem o fio da meada, vocês vão ver que as questões, elas sempre se repetem porque não tem muito para onde correr. O que você precisa saber da demonstração de resultados abrangentes, então? Vejam que, assim como eu sempre tenho falado para vocês nas nossas aulas de contabilidade, tudo tem uma razão de ser. Então é uma demonstração, vejam, é uma demonstração de resultado abrangente. Sem saber o que é DRA, o que você imaginaria por esse nome que seria demonstração de resultados abrangentes? Me diga, sem nem saber, sem nunca ter ouvido falar de DRA, o que você acharia que é a demonstração de resultado abrangente? Olha, é a demonstração que traz um resultado que é abrangente, né? É uma demonstração que traz um resultado que é abrangente, um resultado total, abrangente. Se você pensou nisso, você já acertou. Essa é a DRA, a demonstração de resultado abrangente. Vamos lá para o nosso slide, então. A demonstração de resultados abrangentes, ela está prevista no CPC 26, tá? CPC 26, que CPC é esse? A apresentação das demonstrações contábeis. Olha só. Resultado abrangente, segundo o CPC 26, é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período, que resulta de transações e outros eventos que não sejam derivados de transações com os sócios na sua qualidade de proprietários. Então, pessoal, prestem atenção. Qual é a demonstração contábil em que nós apuramos o lucro ou prejuízo líquido do exercício? Gostaria que todos me respondessem. É a demonstração do resultado do exercício, a DRE. Então, a DRE, ela é a demonstração em que nós encontraremos o lucro ou o prejuízo do exercício. Só que existem receitas e despesas que, por disposição legal, elas não vão diretamente para a DRE. Existem receitas e despesas que, em vez de irem para a demonstração do resultado do exercício, elas vão para o patrimônio líquido. Então, o resultado abrangente total, ele é nada mais, nada menos do que a soma desse lucro que vem da demonstração do resultado com a soma desse lucro ou prejuízo que vem do patrimônio líquido. Quando você junta esses dois componentes, você tem o resultado abrangente total ou a demonstração de resultados abrangentes. Conseguiram entender? Se você conseguiu entender isso, então você já sabe praticamente tudo de demonstração de resultados abrangentes. Olha lá no slide, novamente. Então, o resultado abrangente compreende todos os componentes da demonstração do resultado e da demonstração dos outros resultados abrangentes. Como assim? Esse ponto vai ficar mais claro. Como assim? Vou explicar para vocês aqui rapidamente. Funciona do seguinte modo. A modificação do PL, prestem atenção, vou explicar aqui. A modificação do PL ela vai acontecer de algum dos seguintes modos. Ou ela vai ser uma transação
de capital, que é aquela que ocorre com os sócios, ou ela vai vir da demonstração do resultado do exercício por conta do lucro líquido do exercício ou do prejuízo do exercício, ou essas receitas e despesas, elas ocorrerão diretamente no PL. Então prestem atenção. A demonstração de resultados abrangentes, ela compreende o resultado do exercício que vem ou da DRE ou das receitas e despesas que ocorrem diretamente no patrimônio líquido. Então prestem atenção nesse assunto porque ele é complexo, não mudem de assunto agora, nesse momento, depois eu respondo essas perguntas. A DRA, ela vai abarcar esses dois itens. Tanto o lucro líquido ou prejuízo do exercício que ocorre na DRE, como aquelas receitas e despesas que são lançadas diretamente no PL. Por quê? Porque essas são as duas maneiras que nós temos receitas e despesas que estão modificando o patrimônio líquido. Logo o CPC 26, ele chega e fala assim, olha só, resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam derivados de transações com os sócios na sua qualidade de proprietário. Então, as modificações que estão acontecendo no patrimônio líquido, que não sejam aquelas com sócios, por exemplo, aqui, um exemplo de transação de capital, aqui integralização do capital social. As modificações outras, que não aquelas de transação de capital, elas são evidenciadas na demonstração de resultados abrangentes. Alguém conseguiu entender isso aqui, galera? Alguém conseguiu entender isso aqui? Então vejam. É basicamente o seguinte. Imagine que você tem aqui um lucro líquido do exercício de 10. E você tem aqui um ajuste de avaliação patrimonial com saldo de menos 3. Qual é o valor? E você tem aqui integralização do capital social no valor de 5. Pergunto, qual é o valor do seu resultado abrangente total? Qual é o valor do seu resultado abrangente total? É 7. Grande Paola. Por quê? Entrou
o lucro líquido do exercício da DRE, entrou receitas e despesas que são lançadas diretamente no PL, aqui no caso uma despesa, e não entrou a integralização do capital, porque a integralização do capital é o quê? É uma transação de capital. Tá bom? Beleza. Isso é a demonstração de resultados abrangentes. O que mais que você precisa saber? Olha lá. Vamos resolver essa questãozinha aqui. Depois a gente continua com o que mais a gente precisa saber. Resultado abrangente é o conjunto de mudanças verificadas no patrimônio durante um determinado período, exceto as resultantes de investimentos dos sócios e distribuições aos sócios. Então tá falando o seguinte, olha, todas as mudanças que ocorreram no patrimônio, elas são resultado abrangente, exceto aquelas relacionadas aos sócios. Esse item, ele está correto, tá? Ele está correto. Então, o que você precisa saber? Continuando aí. A demonstração do resultado abrangente, ela é composta pelo lucro líquido do exercício ou prejuízo do exercício, que vem lá da DRE, e também pelas receitas e despesas que são lançadas diretamente no PL. Então, a demonstração de resultados abrangentes é composta por essa maneira. E essas receitas e despesas que são lançadas diretamente no PL, você vai chamar a partir de agora do quê? Alguém sabe o nome? Você vai chamar isso aqui de outros resultados abrangentes. Grande Joana. Outros resultados abrangentes. Então, outros resultados abrangentes é nada mais do que isso aqui, ó. São essas receitas e despesas que vão diretamente para o PL. Então, o primeiro ponto que você precisa saber, preste muita atenção, porque isso aqui é muito relevante, essa distinção é sutil e cai em prova, é saber que outros resultados abrangentes é só essa partezinha aqui, ó. Que são essas receitas e despesas que vão diretamente para o PL. Então, o nome disso aqui é outros resultados abrangentes. Você não pode confundir o outros resultados abrangentes com a demonstração de resultados abrangentes. Consegue enxergar essa diferença sutil? Por quê? Porque a demonstração de resultados abrangentes, ela compreende
tanto o lucro líquido do exercício ou prejuízo, como outros resultados abrangentes. Então, a demonstração de resultados abrangentes, ela compreende duas partes. O lucro líquido do exercício ou prejuízo que vem na DRE, mais os outros resultados abrangentes, que são aquelas receitas e despesas que vão diretamente para o PL. Pessoal, é importante, eu quero saber se vocês entenderam isso aqui. Participem. Beleza. Compreendido esse ponto, agora você já está bem mais afiado em demonstração de resultado abrangente. Você já sabe tanto quanto eu disso aqui. Compreendido esse ponto, você precisa saber o seguinte: que a demonstração de resultados abrangentes na primeira versão do CPC 26, calma, galera, eu vou explicar tudo. Não se afobem, isso aqui é um passo a passo, tá? Todos esses exemplos serão dados. Na primeira versão do CPC 26, a DRA ela poderia ser apresentada. Galera, eu vou apresentar todos os exemplos, isso aqui é só para a gente introduzir. Calma aí. Poderia ser apresentada junto da DMPL. Só que, com a revisão, com a primeira revisão que teve esse pronunciamento, a DRA ela tem que ser apresentada separadamente. A DRA ela tem que ser apresentada separadamente, tá? Então prestem atenção. Vocês já conseguiram sacar a diferença entre demonstração de resultados abrangentes e outros resultados abrangentes? E eu vou perguntar: o lucro líquido do exercício ou o prejuízo do exercício, depois de encontrado na DRE, ele é transferido para que grupo patrimonial? Me respondam. Ele é transferido para o PL. Essas contas de receitas e despesas aqui que eu estou falando que são outros resultados abrangentes, elas estão onde? Elas estão no PL. Então, embora a demonstração de resultados abrangentes ela tenha que ser apresentada separadamente, ela não pode ser apresentada como uma continuação da DMPL, o resultado abrangente, ele acaba aparecendo na DMPL. Por quê? Porque a DMPL ela é uma demonstração que evidencia
todas as mutações que estão ocorrendo no patrimônio líquido. Conseguem compreender o que eu estou falando? Então, embora a demonstração, vejam, a demonstração de resultados abrangentes, ela tenha que ser apresentada separadamente, o resultado abrangente, ele acaba aparecendo na ADM-PL. Por quê? Porque essas contas compõem o PL. Será que isso cai em prova, Gabriel? Vamos ver? Olha lá. CESP, auditor do TCE Pernambuco, 2017. O conjunto completo de demonstrações contábeis a ser apresentado pelas sociedades constituídas por ações inclui a DMPL, a qual deverá conter o resultado abrangente do período, exceto quando houver demonstração do resultado abrangente apresentada em separado. E agora? Então vejam, nós acabamos de falar. Todos esses grupos aqui, eles estão no PL. Então, por mais que a DRA ela tenha que ser apresentada separadamente, o resultado abrangente ele acaba aparecendo na DMPL. Por quê? Porque a DMPL é a demonstração das mutações do patrimônio líquido e ela vai acabar abrangendo o resultado abrangente, mesmo que a demonstração do resultado abrangente seja apresentada separado. Então, estou muito orgulhoso agora dos meus alunos que estão acertando essa questão, porque essa prova foram apenas 4 itens de contabilidade, todos casca grossíssimas, e vocês acertaram de primeira. Meus parabéns, todos merecem um chope. E tem errado. Então, exceto, não. Mesmo quando tá bom? Mesmo quando. E aí, beleza. Outra coisa também é que o CPC 26 chega e fala o seguinte, fala, olha, em alguns países a DRA ela pode ser apresentada como extensão da DRE. Mas essa prática não é aceita no Brasil. Tá bom? Então essa prática ela não é aceita no Brasil. E aí, o pessoal vai me perguntar, mas Gabriel, que raios são esses de outros resultados abrangentes que você tanto falou? E aqui sim o bicho pega um pouquinho mais. Por quê?
Porque outros resultados abrangentes compreendem, isso aqui está no CPC 26, itens de receita e despesa, incluindo ajustes de reclassificação, que não são reconhecidos na demonstração do resultado. Então vejam, as receitas e despesas, ou elas vão para a DRE, ou elas vão para o PL. Tanto que o CPC 26 chega e fala, olha, outros resultados abrangentes compreendem itens de receita e despesa que não são reconhecidos na DRE. Os componentes de outros resultados abrangentes incluem variações na reserva de reavaliação quando permitidas legalmente, ganhos e perdas atuariais em planos de pensão como um benefício definidos, reconhecidos conforme artigo item 93A do pronunciamento CPC 33. Ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior. Ganhos e perdas resultantes de investimentos em instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Parcela efetiva de ganhos ou perdas advindos de instrumentos de hedge em operação de hedge de fluxo de caixa. Putz, agora complicou, né? Mas, pessoal, essas operações que estão apresentadas aqui na tela, elas são sim bem complicadas, tá? Tanto que eu não vou entrar em detalhe sobre esses pontos. Por quê? Porque não há necessidade. Isso aqui não é uma questão não, tá, galera? Isso aqui não é uma questão. Toda vez que eu vou dar uma aula sobre DRA, o pessoal acha que isso aqui é uma questão. Mas isso aqui não é uma questão. Antes que vocês comecem a responder aí. Isso aqui é um trecho do CPC 26. Então vejam só. Parece difícil, mas não é. Vou explicar aqui para vocês. Pessoal, isso não é questão, galera. Pelo amor de Deus. Isso aqui é o trecho do CVZ 26. Olha só. Isso aqui estão todas corretas, que estão anuladas. Agora, a galera já estava toda se cagando de medo aí na aula. Como que é a composição? Agora vamos lá, vamos concentrar. Como que é a composição da demonstração de resultados abrangentes? Bom, para achar o resultado abrangente total, na sua prova pode aparecer com o nome de resultado abrangente total. Para achar isso aqui, você vai fazer o seguinte, só tomar uma aguinha aqui. Primeiro, você vai pegar o resultado líquido do período. Que nós já vimos, vem lá da DRE.
Beleza? Anotado aí? Depois você vai fazer o seguinte. Você vai jogar aqui. O que é? Alguém chuta? Outros resultados abrangentes, que são todos aqueles monstros que apareceram ali no slide anterior. Mas você precisa entender com minúcia cada um desses pontos aqui. Eu preciso saber CPC 33, eu preciso entender de ajuste de conversão acumulada, etc. e tal? Não. A resposta é não, para sua sorte não. O que você precisa saber? Você precisa apenas decorar que são considerados como outros resultados abrangentes os seguintes pontos. As variações na reserva de reavaliação, se permitido legalmente, como o próprio CPC diz, os ganhos e perdas atuariais, beleza. A conversão, os ganhos e perdas com conversão de demonstrações contábeis quando você tem investimentos no exterior. Chamado também de ajuste acumulado de conversão, pode aparecer na sua prova com esse nome. O que mais? Aqui, as variações que você tiver em instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, de acordo com o CPC 48. Então, coloque aqui também, isso aqui já é uma atualização aí com o CPC 48, né, que modificou a nossa contabilidade. Coloque aqui o nome, instrumentos financeiros, né, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. E também o que você tiver aí relativo a contrato de hedge. Alguém sabe o que é isso, um contrato de hedge, galera? Sim ou não? Basicamente, isso aqui, a grosso modo, são contratos que você faz para evitar exposição de variação cambial, tá? É um derivativo aí. Mas você não precisa saber muito para sua prova de contabilidade. Isso aqui é se você tiver investimento em dólar, em alguma outra moeda e disparar, é tipo um seguro que você tem, né, em moeda estrangeira para proteger você, tá bom?
É uma garantia e uma proteção de câmbio que você tem. Grande Débora sempre respondendo todas, tá bom? Então esse é um contrato de hedge. Ok, acabou? Não. Além disso, olha só, os outros resultados abrangentes que vão aparecer são esses. Esse de instrumento financeiro aqui, de valor justo por meio de outros resultados abrangentes, isso aqui vai aparecer na conta ajuste de avaliação patrimonial. Tá? Ajustes de avaliação patrimonial. Essa conta ajuste de avaliação patrimonial também vai ser uma conta que vai aparecer lá na DRA, galera. Tranquilo? Estão decorando isso aqui? É só decorar, tá? É só decorar aqui, ó. Só decorar. Decora. Decora, não precisa entender. Não precisa entender. Deixa isso para o Luciano Rosa, que entende tudo de contabilidade. Nós meros mortais, a gente precisa saber o que vai cair na sua prova e marcar o X no lugar certo. Não é mesmo? Além disso, tem mais um ponto que eu não falei ainda e que cai. Que é o seguinte. Que são as parcelas de outros resultados abrangentes reconhecido por equivalência patrimonial. Agora complicou de vez, né? Agora complicou de vez. Olha só. Como é que funciona isso? Imagine que você tem aqui a empresa A. É muita informação, mas vocês vão ver que as questões são tranquilas. Você tem aqui a empresa A, que é uma investidora. Você tem aqui... Pessoal, quando lançaram esses pronunciamentos em 2009, eu e o Luciano Rosa, a gente escreveu um livro em 2010. Não tinha nada, a gente quebrou a cabeça pra caramba. Eu lembro que a gente virava noites e noites para entender esses troços. Agora tá tudo mastigado, pô. Não reclamem não, tá mole. Você tem aqui a empresa B, que é a investida. Beleza. Imagine que a investidora, ela tem 60% das ações votantes da investida. Tem o controle. Se ela tem o controle da investida, esse investimento ele é avaliado como? Ele é avaliado pelo MEP, que é o método da equivalência patrimonial. Tudo entendido até aqui? Então imagina o seguinte. Imagina que a investida, ela tem um PL
de 100 mil. Se a investida tem um PL de 100 mil, qual é o percentual, qual é o valor, na verdade, que a investidora tem em suas ações? Qual é o valor do investimento lá da investidora, galera? Alguém sabe me dizer? 60% de 100 mil. Ou seja, ela vai ter aqui 60 mil. Só que o que acontece? Imagine que a investida ela teve lá um aumento em seu PL porque teve um instrumento financeiro avaliado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes que aumentou o seu valor ao valor do PL da investida em 10 mil. Pessoal, prestem atenção. Nós não falamos aqui, e aqui o pessoal começa a desistir da aula, agora é hora dos fortes ficarem. Nós falamos aqui que o instrumento financeiro avaliado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele é uma conta que afeta diretamente o PL, não é pela DRE, mas vai diretamente no PL, através da conta ajuste de avaliação patrimonial, não é mesmo? Ok. Então, quando a investida ela teve um aumento em seu PL, porque o instrumento financeiro avaliado a valor justo lá aumentou 10 mil, esse PL da investida, ele aumentou diretamente por meio de outros resultados abrangentes ou ele aumentou na DRE? Ora, ele aumentou direto no PL. Para a investida, isso aqui é um outro resultado abrangente. Então, o PL da investida aqui aumentou R$10 mil. Vejam que esse aumento ele não foi para a DRE. Só que o método da equivalência patrimonial, geralmente, ele é calculado pela DRE. Só que quando nós, investidores, nós estamos comprando as ações, a gente tem o percentual do PL. Então, como a investida teve um aumento em seu PL em outros resultados abrangentes, o meu investimento ele vai aumentar, que é a parcela de outros resultados abrangentes reconhecido por equivalência patrimonial. Então, se o PL da investida aumentou 10 mil por meio de outros resultados abrangentes, quanto vai aumentar o meu investimento aqui por meio de outros resultados abrangentes, equivalência patrimonial? Vai aumentar 6 mil. E o meu PL, portanto, ou meu investimento, portanto, vai ficar 66 mil. Muito bom, Thales, Silvana, todos aí que estão sempre presentes. Pegaram o espírito. Anderson também. Então, feito isso, você vai chegar no 4, que é o resultado abrangente total do período, que é a soma disso aqui.
Parece complicado? Parece, mas não é, pessoal. Parece mais complicado do que é, tá bom? Então você vai fazer só isso aqui, ó. Isso aqui é a sua DRA. Olha só. Olha só uma questão aqui. Essa questão aqui de baixo, a segunda. Quero que vocês respondam para mim. Na demonstração do resultado abrangente, o lucro líquido do período será apresentado como outros resultados abrangentes? Certo ou errado, galera? Certo ou errado? Essa segunda aqui. É basicamente isso, galera. Errado! O lucro líquido é uma coisa. Outros resultados abrangentes é outro. Se vocês lerem e assistirem essa aula mais uma vez, eu garanto que vocês vão tirar isso aqui de letra. Aí, ó, a galera toda já acertou. Errado.